O arquiteto Richard Meier nasceu no dia 12 de outubro de 1934. Ele estudou arquitetura na Universidade de Cornell e se formou em 1957, quando tinha 23 anos de idade. Durante cerca de 6 anos, trabalhou em alguns escritórios de arquitetura, ganhou experiência e decidiu abrir seu próprio negócio. Então, no ano de 1963, abriu seu escritório em Nova York. Junto de mais 4 arquitetos bastante renomados, Richard Meier integrou o New York Five, um grupo que nas décadas de 60 e 70 ficou bastante famoso e foi chamado de The Whites, devido às suas características muito particulares, como as fachadas brancas modernistas, sempre limpas e sem adorno. A maior influência de Richard Meier é Le Corbusier. O trabalho desse arquiteto americano inicialmente compunha uma estética expressiva, com justaposição de elementos, com organização hierárquica e axial e sempre usando a transparência e repetição. Atualmente, ele prefere edifícios totalmente brancos que compõem um conjunto de formas neocorbusianas ligadas geralmente por rampas e passarelas. Richard Meier já recebeu como arquiteto quase todas as honras e prêmios de uma carreira de sucesso. A maior dessas realizações foi o Prêmio Pritzker, que é como se fosse o Nobel da Arquitetura. Em 1984, Richard Meier ganhou esse prêmio, que é o mais conceituado da arquitetura. A despeito de seu renome como arquiteto, Richard Meier não foi poupado de acusações de assédio sexual, em sua maioria divulgadas em 2018. Todas as vítimas teriam com ele apenas relações profissionais na época dos respectivos incidentes. A famosa The Smith House faz parte de uma série de casas construídas após a entrada de Meier no grupo The Five Architects. Seu conceito racionalista, baseado no termo americano single family, traduz a forma de fazer uma casa apenas para uma família pequena, dentro dos padrões americanos. A casa por si só tem inspirações e raízes na tradição também inglesa, de blocos autossuficientes e únicos, também direcionados ao conceito de single family. A obra em si tem o interesse de se assemelhar visualmente a um prisma. De forma compacta e enigmática, ela exprime uma atitude alterando visualmente o seu redor, refratando o ambiente. Com esse artifício de alterar a cena ao seu redor e se destacar, a casa se transforma em um objeto de refúgio utilizando o contraste à natureza. Ela está localizada em um terreno de aproximadamente 6.000 metros quadrados, em Connecticut, Long Island. Inserida em uma paisagem natural e arborizada, em uma encosta inclinada, com vista para o resto de Long Island, ela mais uma vez se destaca como um objeto emergente da natureza. Foi concebida também com o estilo do racionalismo, mas voltado para as influências que Le Corbusier exerceu no mesmo, criando algo que é considerado o racionalismo corbusierano. Inspirada pelo paisagista, Meier utiliza uma técnica muito comum na concepção da volumetria e estética, bem recebidas por um estilo mais geométrico. A forma de adição e subtração à sua volumetria foram um foco para definir a casa. E seguida por uma curiosidade, a estrutura, diferente do que aparenta visualmente, não foi construída por concreto, e sim por madeira. A Casa Schönberg também faz parte deste chamado Casas Brancas, onde a cor e Clara Le Corbusier são uma marca registrada do arquiteto. A premissa dessa casa é um esboço típico do autor, que também corresponde a casos como Casa Smith ou Casa Douglas, obras que também fazem parte desse primeiro período do arquiteto Richard Meier. A casa está localizada em um terreno elevado, florestado, com uma vista incompatível sobre as partes mais baixas das encostas em Westchester, nos Estados Unidos. Schönberg fica perto de uma casa tradicional que serviu como casa de hóspedes, enquanto o novo edifício serviu como local de encontro para a família. Foi construído entre a piscina e a rodovia. No plano, a sequência de entrada dos espaços privados, ponte, quarto principal, varanda e corredor, são orientados para a diagonal. A fachada de entrada é vista obliquamente da ponte. A área de dormir em balanço é vista do topo da escada recurvada do lado de dentro da altura dupla.